Olá, bom dia. Quero aqui agradecer a participação de todos que estão acompanhando já em nossa página, essa transmissão ao vivo. Quero dar um agradecimento especial à doutora Valdete Severo, que é juíza do trabalho, que é professora universitária e que também está na presidência da Associação Juízes para a Democracia. Gentilmente, doutora Valdete, que a gente conhece já há um tempo, que tem uma atuação muito destacada no debate dos direitos trabalhistas, ela se dispôs a conversar com a gente, a conversar com os que seguem a nossa página. Quero aqui também agradecer as centenas de mensagens de apoio, de solidariedade que eu recebi na semana passada, quando eu tive que suspender essas transmissões ao vivo em função do agravamento da crise de saúde do meu pai, que veio a falecer na terça-feira, no dia 31 de março. Portanto, a gente esteve essa semana fora do debate das redes. Mas, então, agradecer a todos, dizer que a gente retoma hoje com a doutora Valdete Severo. Amanhã, provavelmente, estamos confirmando, mas vamos conversar com o professor Beluso, da Unicamp, portanto, dos mais importantes economistas e formuladores de política econômica do país. E hoje quero aqui, com muita honra, conversar com a doutora Valdete Severo e agradecer, doutora Valdete, que está lá no sul, está tomando um chimarrão. Está em Porto Alegre? Estou no interior, estou em Osório. No interior do belo estado da nossa região sul, no Rio Grande do Sul. Agradecer a doutora Valdete e pedir já para que a senhora pudesse comentar, doutora, essa medida provisória que o governo baixou essa semana, que prevê a redução de salários e de jornada de trabalho de quem está com um emprego, enfim, formal, com um emprego fixo. A rigor, a medida provisória do governo estabelece uma redução de salários que chega a 30%, 40%, 50%, a depender dos casos. E, por outro lado, também ela prevê que esses acordos de redução de salário seja por negociação individual, para quem ganha até R$3.000, né? O que é um absurdo, porque nós sabemos que o trabalhador individualmente não tem como se contrapor à empresa numa proposta dessa de redução de salário. Gostaria que a senhora comentasse essa medida do governo, as suas consequências, inclusive o respaldo na Constituição de 1988 e um paralelo aí ao que os demais países do mundo vêm fazendo no enfrentamento a essa pandemia, a essa crise sanitária que se converte numa crise econômica e social. Muito importante também a gente reforçar a importância do isolamento social, né, a importância da gente, enfim, parar, porque a propagação do vírus ela é muito rápida. Então, muito bom dia a doutora Valdete Severo. Gostaria que a senhora comentasse essa medida provisória do governo Jair Bolsonaro. Bom dia, Índio, bom dia a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, eu acho esse espaço super importante, tenho acompanhado na medida do possível e os debates têm sido realmente fundamentais para a gente compreender o que a gente está vivendo. Sobre a medida 936, Índio, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a opção política que está sendo feita no nosso país é muito clara. Não é uma novidade, né? Nós, quando esse governo atual foi eleito, nós já sabíamos que havia uma agenda de destruição de direitos sociais, especialmente de direitos trabalhistas. Essa agenda já foi posta em prática pelo antecessor, pelo Michel Temer, com a chamada reforma trabalhista, as leis 13.467 e 13.429. E esse governo mesmo já havia dado claros sinais de que faria isso através de medidas provisórias, que é a forma mais autoritária de agir, porque aí elimina o legislativo, né, o executivo legislando. Pois bem, a gente teve a MP 905, que é aquela da carteira verde e amarela, que agora, curiosamente, os nossos parlamentares, em especial o Rodrigo Maia, em vez de se preocupar em tentar analisar e votar a proposta de lei para a imposição de imposto sobre grandes fortunas, que daria um aporte financeiro para o governo e permitiria o enfrentamento dessa crise sanitária, está preocupado em colocar em votação a MP 905 e transformá-la em lei. Quer dizer,
Eu estou dizendo isso, Índio, para a gente se dar conta assim, de que não é, na verdade, só o Executivo Federal que age para destruir direitos trabalhistas. Na verdade, nós temos uma conjunção de fatores que fazem, por exemplo, com que o STF tenha indeferido a liminar de inconstitucionalidade da outra MP, a 927, que também retira direitos trabalhistas. Então, a gente teve a 905, com o tal do contrato verde-amarelo, da carteira verde-amarelo, retirando direitos de trabalhadores. Aí começa a Covid-19, chega ao Brasil, nós estamos nesse estado de pandemia, é assustador, né? Uma doença que a gente não sabe bem ainda a extensão dos problemas que ela vai provocar para a raça humana. E, diante disso, o que faz o governo? Segue na mesma escalada de legiferância no sentido de retirar direitos. E aí vem as MPs 926 e 927. A MP 927 deu uma grita geral porque previa a suspensão de contrato sem nenhum tipo de salário. E aí o presidente logo em seguida vem e revoga o artigo 18 da MP 927. Aliás, da 926, né? Mas permite que todo o resto permaneça, que é uma MP que autoriza extensão de jornada para além das 12 horas por dia para os profissionais de saúde, por exemplo, colocando esses profissionais em risco de contágio reiterado. E a gente sabe, tem a experiência da Itália, que o contágio, assim, que a exposição reiterada ao contágio com a Covid-19 fez com que muitos profissionais de saúde lá falecessem. Bem, mesmo com essa postura de agravar a situação da classe trabalhadora e de não dar nenhum retorno, porque a gente sabe que o auxílio que foi ser reconhecido aos autônomos só foi reconhecido através de projeto de lei e não pelo governo federal, e até agora não foi implementado os tais R$600, né, para os autônomos conseguirem sobreviver, não foi pago ainda. Então, assim, essa resistência em prestar algum auxílio no momento de pandemia e continuar colocando em prática a agenda ultraliberal vem agora muito mais explícita na MP 936. Essa MP, novamente, vai estabelecer possibilidade de suspensão de contrato, mantém alguma renda, mas é uma renda reduzida em relação ao salário do trabalhador. Então ela traz duas possibilidades, ou suspender o contrato com uma redução significativa do salário, ou promover uma redução de jornada com redução de salário, através de acordo individual entre trabalhador e empregador. Veja, gente, a primeira consideração que eu quero fazer da perspectiva jurídica, essa MP é literalmente inconstitucional. A nossa Constituição diz que existe um princípio, um direito, uma matriz de irredutibilidade do salário. E que só é possível tratar de qualquer espécie de redução de salário através de negociação coletiva e, portanto, com a intervenção do sindicato. A MP 936 não só diz que é possível reduzir jornada e salário diretamente, em acordo direto com o empregador e, portanto, deixando de fora o sindicato, como estabelece uma espécie de punição para o sindicato. Diz que se for com intervenção do sindicato, a redução pode ser ainda maior do salário. Ou seja, se o sindicato intervier para promover algum ajuste coletivo de redução de jornada e de salário, os índices de redução de salário podem ser ainda mais agressivos para o trabalhador. E, em contrapartida, estabelece a possibilidade de entrega de renda para empregadores e para empresas sem fazer... Tem um texto do Jorge até que ele fala muito bem isso, sem sequer perquirir se essas empresas tiveram lucro no ano passado, a forma como elas tratam os direitos sociais, ou seja, se a atuação dessas empresas realmente vai auxiliar a economia ou não. Dessa perspectiva, além da questão jurídica, que é a inconstitucionalidade de permitir redução de salário, eu acho que a questão que mais pesa, Índio, mesmo, e que é mais fácil também de compreender, é a questão social ou humanitária, né, que está por trás da MP 936. Veja, a gente está num momento de crise em que as empresas não estão produzindo e as pessoas não estão consumindo em razão da pandemia. O que o governo faz? Propõe que as pessoas vivam com menos do que elas já vivem. No Brasil, a maioria absoluta da classe trabalhadora vive com um salário que gira entre 1 e 2 salários mínimos. E, obviamente, tem toda essa renda comprometida. O governo está dizendo o seguinte: bom, já que vocês não podem trabalhar porque existe uma pandemia, é preciso ficar em casa, então agora, em vez de sobreviver com R$1.000, vocês vão ter que sobreviver com R$300, com R$500. O que isso significa em termos práticos e econômicos? E aí já vem um terceiro aspecto, não é só humanitário, é também da perspectiva da economia. Isso significa redução de consumo, isso significa endividamento das famílias. Esse endividamento o governo está propondo para as famílias trabalhadoras e para os pequenos e médios empresários, porque veja que aquele benefício que foi anunciado pelo governo num pacote econômico no início da semana passada, de que o governo repassaria valores para os empregadores manterem o salário
salários dos seus empregados, e que foi antes mesmo da MP 936, ali o governo está propondo empréstimo aos pequenos e médios empresários, com juros de 3,75%, ou seja, as instituições financeiras que lucraram mais de 23 bilhões de reais no segundo semestre de 2019, vão ter a possibilidade de aproveitar a crise sanitária para conceder mais empréstimos com juros para serem pagos em 36 meses. Então, o que nós vamos ter na prática? Trabalhadores recebendo menos do que estavam recebendo e, portanto, que vão ter que se endividar para dar conta de pagar água, luz, internet, supermercado. Empregadores que vão se endividar porque vão fazer esse empréstimo e terão que pagar esse empréstimo com juros num prazo de 36 meses. E aí, se passarmos por esse período mais agudo de infecção da Covid-19 e se conseguirmos passar por isso sem o colapso total do nosso sistema de saúde, de seguridade social, o que nós teremos são empresários e famílias trabalhadoras completamente endividados, porque eles não produziram nesse período. Então, quando eles começarem a produzir, eles vão começar a produzir para pagar a dívida de banco. É isso que a gente está fazendo, é transferência de renda de novo. Quer dizer, o que o governo está fazendo? Ele está aproveitando a crise sanitária para colocar em prática a agenda ultraliberal, que já era a sua agenda, para seguir promovendo transferência de renda da mão de quem trabalha para a mão das instituições financeiras ou das pessoas que detêm mais dinheiro no país, em detrimento, inclusive, de quem realmente emprega. E é isso que eu acho que tem que ficar mais claro, porque às vezes, Índia, a gente fala assim, tá tirando o direito da classe trabalhadora. Sim, mas historicamente sempre foi isso, os trabalhadores sempre suportaram, isso é papo de esquerda, isso é papo... Vejam, agora o governo está tirando de dinheiro da classe trabalhadora e de quem produz no Brasil, de quem é pequeno e médio empresário, de quem emprega no Brasil. Isso está fazendo uma transferência direta dessa renda para as mãos das instituições financeiras que agora, no momento de crise, estão dizendo, não, deixa comigo, eu empresto o dinheiro subsidiado pelo governo, e daqui a 36 meses eu recebo de volta com juros, mas os juros são bem menores que os juros de mercado. Meu Deus do céu, mas não é isso que tinha que ser feito. Não adianta os juros serem menores que o de mercado. Qualquer país decente e civilizado está alcançando renda para as pessoas. E vejam, mesmo os países que não são decentes e civilizados, o exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, estão alcançando dinheiro às pessoas, estão transferindo renda para que as pessoas consigam se manter no momento em que não há produção, não há consumo e não há possibilidade de trabalho informal. No Brasil, que de acordo com os índices oficiais, cerca de 40% de quem vive do trabalho está na informalidade, a proposta do governo é uma subrenda, uma renda indecente de R$600, que o governo não entrega, promete, mas não entrega, né? Assim, para outras questões, a agilidade é impressionante, para essa parece que existe uma dificuldade de fazer o negócio andar, e que mesmo se entregar não vai conseguir fazer com que essas pessoas se mantenham. Veja, a gente tem classes inteiras de trabalhadores de estética, trabalhadores de vários setores absolutamente informais da nossa sociedade, onde o direito do trabalho não consegue entrar, que não estão trabalhando e, portanto, não estão recebendo e que não estão com condições de pagar as contas ordinárias que seguem vencendo todo mês. Essa proposta do governo de pagamento de R$600 é uma proposta de endividamento, essas pessoas vão ter que buscar. E não é um acaso, Índio, que a gente já está vendo, não sei se tu percebeste, mas assim, nos últimos dias mais propaganda na TV, e a gente tinha que discutir também o papel da mídia nessa história, né? Que não denuncia isso com a veemência, ou pelo menos parte dela não denuncia com a veemência que deveria denunciar, e veicula cada vez mais notícias de empréstimos, empréstimo consignado, empresas financeiras, instituições financeiras que facilitam a sua vida neste momento. É só tirar dinheiro, contrair dívida e sobreviver por esse tempo. Quer dizer, nós estamos, na verdade, diante de um governo que já havia proposto como tarefa sua o desmanche do pouco de Estado Social que a gente conseguiu fazer no Brasil, que já iniciou fazendo isso, mas que não para diante da crise. Isso que é o mais impressionante, quer dizer, tudo bem que essa fosse a agenda do governo, mas, poxa vida, existe uma doença que está matando muitas pessoas todos os dias. Os números da Covid-19 mudam diariamente. E nós sabemos que há subnotificação no Brasil, nós sabemos que não existem testes para serem feitos e que, portanto, a realidade, que já é assustadora, que nos é mostrada na TV, não é aquela que realmente está... não reflete, os números da TV não refletem a realidade do que a nossa população está enfrentando. E mesmo assim, a opção continua sendo em favorecer grandes aglomerados econômicos em detrimento, repito, de quem trabalha, mas também de quem produz. Muito bem, acho que a senhora foi precisa aí.
De novo, são os bancos, é o rentismo e o capital financeiro que vai abocanhar a renda do trabalho, a renda pública e o que a gente poderia dispor enquanto país para transferir, como a senhora muito bem colocou, para os trabalhadores assalariados, para quem está na informalidade e para os pequenos, micros e pequenos empresários, médias empresas, né? Mais uma vez, o governo privilegia os grandes. Nós estamos vendo, doutora, primeiro, a senhora lembrou muito bem aí desse auxílio votado pelo Congresso Nacional. O governo queria dar R$200, o governo queria repassar para as famílias apenas R$200. Foi uma pressão muito forte, em particular dos partidos de oposição, dos partidos da esquerda, que pressionaram juntamente com as centrais sindicais, os movimentos populares, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular. Houve toda uma forma de pressão virtual, porque nós estamos, enfim, na nossa quarentena, mas para que o Congresso Nacional aprovasse esse auxílio que até agora não chegou, a senhora muito bem lembrou, e era, particularmente para quem está no cadastro único do governo, era uma operação simples, de pagamento imediato, né, que deveria ser pago já, iniciado o pagamento desde a segunda-feira da semana passada, que foi quando o Senado Federal aprovou o projeto e o governo sancionou. Então já tem uma semana que essas famílias, que estão, muitas delas, em situação de extrema vulnerabilidade, até porque a senhora sabe, quem nos assiste sabe, que quem trabalha no mercado informal, muitas vezes, ganha hoje para pagar a próxima refeição, ganha hoje para pagar a conta de ontem, quer dizer, não tem uma reserva para permanecer sem trabalho e sem nenhuma renda. Ainda que seja R$600, que é pouco, né, pela reivindicação nossa era por um salário mínimo, a senhora inclusive ajudou a articular um manifesto com muitas entidades para que fosse, enfim, atendida todas as famílias que ganhasse menos que um salário mínimo do DIEESE, que não é esse salário mínimo de R$1.000. Mas, de qualquer forma, enfim, é uma ajuda, é importante para quem está precisando, e nós queremos reforçar aqui para o governo pagar logo. Hoje anunciou aqui que a Caixa começa a pagar amanhã quem está no cadastro único. Agora nós precisamos ter garantias de que todo mundo, todas as famílias, todas aquelas pessoas que não têm renda, não têm emprego fixo, que tenham condição de acessar essa renda imediatamente, porque a fome não espera, né? Enfim, as necessidades não esperam. Também importante a coisa da subnotificação. Meu pai, enfim, ele já estava com um quadro bastante grave de uma efisema pulmonar antiga e foi hospitalizado no domingo. Foi para UTI, enfim, faleceu na terça-feira exatamente em função da insuficiência respiratória. Mas os médicos coletaram lá a amostra, fizeram o exame e até agora não saiu o resultado. Quer dizer, como é que é possível você conter a propagação de uma pandemia na escala que nós já estamos vivendo dessa forma, né? As pessoas que estão morrendo não conseguem identificar qual é a causa da morte, e o que a Coreia do Sul, em particular, fez, a China fez, essa testagem em massa é muito importante para você identificar as áreas, a região, enfim, onde é que o vírus está circulando e está se propagando. Eu queria que a senhora comentasse também, enfim, o governo, essas duas outras medidas, né? A medida provisória 905, que a gente vinha discutindo antes, enfim, da quarentena, que estabelece uma nova forma de contratação, dizem que é para os jovens, né, para até 29 anos e acima de 50 anos, mas na prática muda totalmente a forma de contratação no Brasil e coloca de novo para as empresas, enfim, joga nas costas dos trabalhadores o ônus de uma crise, de um desemprego, como a senhora bem lembrou. Tanto o trabalho informal quanto o desemprego, ele é resultado de políticas econômicas que foram adotadas e de reformas que foram adotadas nos últimos anos. A informalidade no Brasil, eu vi agora a Rede Globo dizendo, nós temos que ver o trabalho informal,
mas a Rede Globo, juntamente com o governo, juntamente com o Rodrigo Maia, foi quem incentivou a aprovação da reforma trabalhista, da terceirização irrestrita, e que nos levou a esse quadro de informalidade brutal das relações de trabalho no Brasil, né? E enquanto outros países, a senhora citou aí até os Estados Unidos, né, que é a meca do liberalismo, o governo Trump, que também é herói deste pústula que senta na presidência da República, está fazendo uma política de transferência de renda bastante significativa para a população, né? E mesmo as empresas que precisam parar, que precisam respeitar a quarentena, os governos estão buscando formas de garantir que essas empresas tenham renda. Nós estamos falando aqui principalmente das pequenas e médias, que têm dificuldades, porque o grande capital, o rentismo e o capital financeiro é reiteradamente beneficiado com as políticas do governo, né? Mas a senhora também, a gente conversava aqui muito rapidamente antes da senhora entrar. Voltou, tinha te perdido, Índio, mas agora voltou já. Voltou, né? Eu estou sem a... aqui, é a minha mãe que está me ligando, enfim, é difícil, né? Mas minha imagem está aparecendo, eu não estou conseguindo ver aqui. Tá, né? Mim, tá. Mas a gente conversava aqui antes de iniciar a transmissão, e a senhora falava da questão do serviço público, né? Da política que o governo tem de reduzir salários dos servidores públicos. Gostaria que a senhora comentasse também que, na verdade, é um quadro de ataque a todos os trabalhadores, daqueles que estão na informalidade, daqueles que estão empregados no setor privado e daqueles do setor público. É isso aí. Eu acho que é bem interessante de perceber isso, né? Que existe e o que prova que não é um enfrentamento. Tá me ouvindo, Índio? Trancou sua imagem de novo? Ah, tá. Não é um enfrentamento de uma pandemia, na verdade. Nós estamos diante de um projeto de sociedade, de uma política, que alguns autores têm chamado, acho que com muita perspicácia, de uma necropolítica, em que os indesejáveis são simplesmente descartados, né? Veja que o presidente da República dizer que não há necessidade de isolamento e que as pessoas que trabalham precisam seguir trabalhando, ele está, na verdade, dizendo que nós temos um número significativo de seres humanos no Brasil que, se morrerem ou não morrerem, ele chega em algum momento a dizer, as pessoas morrem, enfim, em alguma das suas falas anteriores. Quer dizer, essa política de Estado que despreza vidas humanas, e por um lado faz isso, e por outro lado aposta numa redução parcial do tamanho do Estado, né, através da desqualificação dos servidores públicos, já era a política do governo atual. Na verdade, o que eles fizeram foi não mudar de rota e explicitar ainda mais a vontade de destruição de parâmetros de convívio social, aproveitando-se desse momento de crise sanitária para fazer isso. Então, veja que, por exemplo, em relação aos servidores públicos, o que a gente enfrenta uma demonização de servidores públicos que vem de décadas, é verdade, né, numa distorção. Eu estava assistindo esses dias uma aula virtual da Marilena Chauí, e ela falava exatamente sobre a diferença entre direitos e privilégios, e é bem isso que se faz no Brasil, a distorção, a transformação do que é direito em privilégio, e aí, assim, usando o servidor público como um exemplo de alguém privilegiado, quando na verdade é simplesmente um trabalhador que recebe um trabalho decente e que consegue se planejar porque tem estabilidade. Então, aquilo que a gente vê, isso não é um mérito, entre aspas, do atual governo, né? A demonização dos servidores públicos, essa lógica de que é preciso retirar direitos dos servidores públicos, que tudo vai se resolver, que na verdade é sempre o mesmo discurso, né, Índio? Vamos retirar direito trabalhista, que a economia volta a andar. Vamos acabar com os direitos dos servidores públicos, que o déficit público vai se resolver. A gente sabe que, na verdade, sequer aqueles que defendem isso acreditam mesmo que vão conseguir resolver algum problema econômico suprimindo o direito de servidor público. Mas, na verdade, por trás disso existe algo muito mais profundo, que é a ideia de destruição da própria noção de Estado e de serviço público. Vejam, quando a gente fala em servidor público, a gente está falando em pessoas, como eu estava dizendo, que tem um mínimo de previsibilidade, porque são estáveis, que é uma das coisas que esse governo reiteradamente tenta retirar, e que agora, por exemplo, tenta fazer passar e só não consegue avançar em função da
atuação de várias entidades da sociedade civil, mas tem reiteradamente insistido em tentar fazer passar projetos de lei para reduzir salário de servidor ou para retirar direitos como o da estabilidade. Quando, na verdade, o caminho tinha que ser exatamente o contrário, porque, veja, se a gente está numa sociedade capitalista, em que as pessoas dependem de um trabalho para poder sobreviver, previsibilidade é essencial, inclusive para a economia. Para consumo, por exemplo, de médio e longo prazo, as pessoas precisam saber que elas vão ter emprego semana que vem, que elas vão continuar trabalhando, recebendo salário daqui a um mês ou daqui a 6 meses. Portanto, a previsibilidade que a estabilidade garante é essencial para uma economia que quer realmente se desenvolver. Mas o que o governo faz é exatamente caminhar no sentido contrário. E faz isso através dessas medidas provisórias que tu referistes. A 905 é uma medida provisória extremamente nociva, realmente ela não é só endereçada ao primeiro emprego, ela tem uma descostura muito estrutural do que é o direito do trabalho, ela pretende, como reiteradamente tem acontecido nas alterações legislativas que têm sido feitas pelo Parlamento e pelo Executivo, desvirtuar os conceitos básicos do direito do trabalho, que é o conceito de continuidade do vínculo de emprego, o conceito de férias. Veja, tanto a MP 905 traz lá pelas tantas uma previsão nesse sentido, quanto a 927 de possibilidade, a MP de parcelamento do pagamento das férias, a primeira, e a 927 de adiantamento das férias e de fazer do isolamento físico uma espécie de férias adiantadas. Quer dizer, são dispositivos, pagamento do 13º também de forma mensal, que vão inoculando problemas nos institutos que são centrais para o direito do trabalho, a ponto de desfigurá-los. Índio, está indo aí? Porque tua imagem está congelada. Ixi. Estou ouvindo. Ah, tá. Porque a tua imagem está congelada para mim, pensei, será que eu estou falando sozinho? Então, o que eu estava dizendo, como é que a gente enxerga que é um projeto de sociedade? Primeiro, porque não há alteração de rota, nem diante dessa grave crise sanitária. Segundo, porque são várias frentes que são atacadas ao mesmo tempo. Ataca-se a noção de vínculo de emprego, que ao contrário do que se diz, não é uma noção anacrônica, pelo contrário, né, os outros países que são mais responsáveis com a sua própria população, né, países com governos que assumem maior responsabilidade diante da vida da sua população, tem feito uma rota contrária e tem garantido o direito, tem reconhecido que o momento atual é um momento de resgate de direitos sociais, talvez nunca tenha sido tão importante garantir direitos sociais como diante de uma crise sanitária como essa, mas o nosso, ao contrário, não, segue na mesma toada de retirar direitos, de fragilizar e de tentar desconfigurar o que é a relação de emprego como nós a conhecemos. Aí me parece que mais do que nunca é fundamental a aposta nos direitos sociais e a aposta nas lutas coletivas. Então, tu disseste antes, né? Foi uma vitória das centrais sindicais e de várias entidades conseguir que o valor de R$200 oferecido pelo governo, que é quase um deboche, né, Índio? Falar que vai entregar R$200 para as pessoas, porque esse é o valor máximo do salário do Bolsa Família, preciso que se diga, nesse atual governo, o valor máximo do Bolsa Família é de R$200 e em alguns casos ele é inferior a esse valor. E se pretende que as pessoas sobrevivam com isso, numa lógica em que qualquer compra de supermercado, assim, que não dure uma semana só com itens básicos, já passa talvez até do valor de R$600 que o governo acaba reconhecendo por força do movimento coletivo de entidades centrais sindicais. Mas assim, o que eu queria dizer é, mais do que nunca esse movimento é importante. O artigo 18 da MP 927, que falava em suspensão do contrato sem pagamento de salário, também só foi revogado porque houve uma grita geral. São pequenas conquistas, são conquistas que não podem ser consideradas suficientes. Vejam, conseguir que o benefício, que até hoje não foi pago, passasse de 200 para 600, é uma conquista importantíssima, mas absolutamente insuficiente. Nenhuma família vive no Brasil com R$600 de renda de forma decente, não vive com decência. Eu queria saber se as famílias daqueles que fazem essa opção, tanto os parlamentares quanto os nossos governantes, pelo pagamento de R$600, mas se eles sobreviveriam com esse valor. E a resposta é evidente, não sobrevivem. Então, a conquista é importante e a luta é fundamental e ela precisa continuar sendo travada. Essas pequenas vitórias, acho que tem que ser comemoradas, sim, mas a gente precisa reconhecer, Índio, que nós estamos ainda brigando por muito pouco, nós estamos brigando por uma sobrevivência
absolutamente aquém de parâmetros mínimos de dignidade. Nós estamos brigando para que as pessoas consigam sobreviver minimamente, quando, na verdade, nós precisamos, com uma certa urgência, começar a nos organizarmos para brigas maiores, no sentido de brigas que tensionem ainda mais esse modelo de sociedade. Porque, veja, se existe alguma coisa que pode ser considerada positiva nisso tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, é que nós estamos diante do desvelamento, da demonstração mais clara possível de quais são as opções ou as preferências de quem detém poder no momento em que a população está sofrendo um risco de vida iminente e grave como esse que a gente está vivendo agora. Quer dizer, diante de uma pandemia, qual é a opção do nosso governo? Proteger a economia. Eu recebi até um cardzinho esses dias que era dois dinossauros olhando o meteoro vindo, e um falou para o outro: meu Deus, e agora? Quem vai salvar a economia? Porque é mais ou menos isso nós estamos, só que isso é muito sintomático, e é com isso que eu quero encerrar essa parte da fala. Isso é muito sintomático, porque isso, ao contrário do que a gente pode pensar apressadamente, não revela só a perversidade de A, B ou C, não revela apenas que nós temos pessoas com traços genocidas comandando postos de poder, revela uma característica objetiva do sistema que nós temos. Isso eu acho que é fundamental de compreender. Talvez seja a maior lição desse momento histórico que nós estamos vivendo, que nós temos um modelo de sociedade que, por ser baseado no fato de que as pessoas precisam vender força de trabalho para sobreviver e, portanto, porque é baseado no fato de que as pessoas precisam ser tratadas como mercadorias, porque é assim que elas se relacionam no mercado, acaba criando uma lógica em que é possível simplesmente eliminar a humanidade das pessoas e pensar nelas como se elas realmente fossem mercadorias que precisam ir para o comércio. Então, quando a gente ouve uma fala que diz: tudo bem, vai morrer gente, mas a economia não pode parar, o que a gente está vendo, o que estão fazendo com a gente é testando os limites desse sistema que a gente escolheu. Então, me parece que a maior lição que a gente tem disso tudo é perceber que, por mais que essas lutas pontuais sejam importantes, a gente precisa continuar fazendo, né? Assim, a gente precisa continuar brigando contra cada ato de retirada de direitos e de transferência de renda novamente para as mãos de poucos, mas a gente precisa urgentemente pensar que esse modelo de sociedade não serve mais. Porque vejam, se a gente paga imposto, se a gente se dobra às leis, se a gente aceita conviver em sociedade a partir de regras que nos são impostas, isso precisa ter uma contrapartida. No mínimo, nós como sociedade, e aí empresários, profissionais da saúde, profissionais de todas as áreas, pessoas que vivem do trabalho, o mínimo que a gente precisa saber é que num momento de maior fragilidade social, esse tecido coletivo, isso que a gente chama de Estado, vai estar ali para nos garantir condições mínimas de sobrevivência. Se nem isso é possível, se momentos assim, que a gente enxerga é um Estado que vai continuar dizendo: nós vamos continuar fazendo transferência de renda da maioria para as mãos de poucos, será que vale a pena seguir obedecendo as regras, seguir convivendo em sociedade? Então, me parece que a gente está num momento que o próprio sistema está sendo posto em xeque. Isso talvez não seja ruim, né? Talvez seja, inclusive, em alguma medida, em termos históricos, para o nosso futuro, algo do que a gente pode tirar uma lição positiva, mas é uma lição que a gente vai aprender com muita dor e com muito sofrimento, porque enquanto nós estamos passando por tudo isso, como tu disseste muito bem, tem pessoas que estão com fome, que não estão conseguindo se alimentar porque não estão conseguindo trabalhar. Não, muito bem, acho que a reflexão que a doutora Valdete faz é muito pertinente, né? Imagino, doutora, e eu concordo plenamente com a senhora, nós vamos sair dessa crise, aproveitar essa crise, essa tragédia, para edificar um outro modelo de sociedade, uma outra perspectiva, porque, primeiro, está mostrado que o mercado não resolve nada, né? Segundo, que o individualismo, enfim, que a gente vem nos últimos anos, e particularmente que a ideia de solidariedade que nós temos que reforçar nesse momento, né? Uma sociedade que garanta a dignidade humana de todos, nos parece que é quase que incompatível com esse modelo de capitalismo neoliberal que imperou
no Brasil e em diversos lugares do mundo no último período. Então eu tenho completo acordo com a senhora, acho que nós temos que lutar, enfim, para fazer uma transformação mais global da nossa sociedade, para que as riquezas do país sejam, enfim, cheguem às mãos de quem produz essas riquezas e não caia nas mãos de uma minoria de rentistas do capital financeiro, um punhado de bilionários que se apropriam de toda a riqueza produzida em nosso país. Acho que, de fato, o capitalismo, e em particular a sua versão neoliberal de destruição do Estado, né, de desregulamentação geral, e de entrega tudo para a iniciativa privada, nos parece que está absolutamente em xeque nesse momento, né? E a gente espera... a minha impressão... É muito difícil tirar um aprendizado de uma crise como essa, mas acho que isso que a senhora disse, é a melhor coisa que a gente pode tirar dessa crise sanitária e social, de buscar construir uma sociedade diversa, plural, democrática, mas que a riqueza produzida possa chegar nas mãos de quem as produz. A senhora ia comentar, desculpa, não consegui aqui. Não, eu ia te dizer o seguinte, a minha impressão, Índia, que, assim, que a gente ultrapassou mais uma barreira, sabe? Assim, a gente vem há muito tempo com um sistema que dá sinais de esgotamento, as pessoas já sabem, nós, por exemplo, né? Eu e tu, que já nos encontramos na luta tantas vezes, há tantos anos, né? Há tantos anos que a gente se encontra na luta dizendo não dá para aprovar a terceirização, não dá para ter reforma trabalhista, nós estamos apostando no caos, nós estamos apostando na miséria das pessoas. A gente estava lutando dentro de parâmetros em que ainda havia um certo cinismo, né? Uma certa ideia de que não, as pessoas, nós estamos promovendo emprego. Claro que esse cinismo continua, se a gente olha a exposição de motivos da MP 936, está lá que é um programa de manutenção de emprego de renda. É uma coisa assim, por isso que eu digo que é quase um deboche, porque assim, o programa é de manutenção de renda e de emprego, e o que a proposta do governo faz é retirar a renda das pessoas que vivem do trabalho, de pessoas que já ganham muito pouco, e dar uma garantia de emprego de 2, 3 meses, quer dizer, que é nada, que é um período em que nós não vamos nem ter chegado talvez no ápice da destruição física que esse vírus pode produzir nos organismos humanos. Então, a minha sensação é que a gente agora ultrapassou mais uma barreira de cinismo, que é assim, porque agora tá assim, é a possibilidade de morte, as pessoas estão arriscando a vida quando vão trabalhar. E eu dou um exemplo concreto, os profissionais de saúde vão arriscar diariamente, já estão arriscando diariamente as suas vidas, porque estão se expondo a cargas virais para atender pessoas que estão infectadas. Bom, diante disso, o que diz o governo? Vamos aumentar a jornada desse pessoal. Vamos deixar com que eles trabalhem 14, 15 horas por dia. É isso? Quer dizer, não vai nem disfarçar, não vai nem fingir que está protegendo essas pessoas, não vai nem propor de alguma forma algo que nos faça ter a ilusão de que não está jogando essas pessoas como escudos humanos para que elas morram naquilo que, por analogia perversa, o governo, inclusive, tem chamado de uma guerra contra o vírus. Quer dizer, nós não vamos parar para pensar nem um minuto por que nós temos um novo vírus, por que nós temos uma nova doença ao lado de doenças antigas que retornam. Quer dizer, isso aparece do nada ou é resultado das nossas escolhas? Então, quando eu digo que talvez esse seja um momento de aprendizado... desculpa, eu tenho uns cachorrinhos aqui que não obedecem o silêncio da live. Quando eu digo que... Scar, parou. Quando eu digo que nós precisamos aprender com esse momento de crise, Índia, justamente por isso, porque tá desvelado. E mesmo aqueles que insistem em defender a lógica neoliberal, que estão agora desamparados também, né, que são os pequenos, a nossa classe média também está desamparada, também vai sofrer concretamente perda econômica e vai sofrer também perdas humanas, porque as pessoas vão começar a perder as pessoas próximas em função da irresponsabilidade de uma gestão de governo que aposta na miséria, no caos e na retirada de renda. Então, talvez isso nos ajude a compreender que a gente precisa de mudanças mais profundas e estruturais. E eu acho que nesse momento, o mais importante que tudo é apostar na luta coletiva, na compreensão coletiva desse momento histórico e no enfrentamento coletivo desse momento histórico. Não é por um acaso que se multiplicam frentes e entidades, né? A nossa associação, Índia, que é a Associação Juízes para a Democracia, é de 91, já é antiga, nasce com a abertura democrática. Mas nos últimos 2, 3 anos, a gente viu um monte de associações pela democracia, para a democracia surgindo por aí. Isso é bem sintomático, de que as pessoas estão percebendo que elas precisam de união para poder fazer o enfrentamento.
A questão é, essas várias frentes precisam se encontrar e me parece definir uma agenda, para além dessa agenda diária que nos é imposta, de brigar contra essas medidas que todos os dias aparecem e sempre no mesmo sentido. A gente precisa ter uma agenda de discussão e de propostas para enfrentar esse modelo que a gente tem de sociedade, porque se durante uma crise sanitária segue sendo assim, a aposta segue sendo na concentração de renda, a aposta segue sendo que só a classe trabalhadora paga o preço das crises, não pode mais nos servir. Muito bem, doutora Valdete, queria aqui comentar, tem várias pessoas nos acompanhando ao vivo nesse momento. O Rubens Leite diz, essa representação do Poder Judiciário dos trabalhadores tem o meu respeito e consideração. Aqui é uma alusão às palavras, às sábias palavras da doutora Valdete Severo, que infelizmente a sua concepção de vida não nos parece que seja a maioria no Poder Judiciário, mas temos figuras como a doutora Valdete Severo, enfim, doutor juiz Soutomaior, que ela fez referência agora há pouco, na semana retrasada conversamos aqui com o doutor Hugo, e temos pessoas comprometidas com o povo brasileiro, com a classe trabalhadora, com a democracia, e comprometidas com aquilo que está escrito na Constituição de 88, que garante os direitos sociais, que garante o Estado social, enfim, que vem sendo desmontado por esse neoliberalismo, enfim, tão selvagem, para beneficiar um punhado de bilionários. Também, aqui, doutora Valdete, agradecer, temos aqui, mandar um abraço também para o Zé Ronaldo, que nos acompanha, para o Rubens, para o Celso Rodrigues, que faz uma denúncia, que mulheres assaltadas na periferia das cidades agora de manhã, porque as ruas estão desertas e essas pessoas precisam trabalhar, enfim, que são mulheres que trabalham em atividades essenciais, para que a sociedade possa ficar em quarentena. Também aqui a Muna Zen, ela faz um reforço muito importante aqui, que o governo federal não quer liberar o auxílio, que ela chama aqui o auxílio, quem tem fome não pode esperar, então precisa pagar imediatamente esse auxílio de R$600, que pode chegar a R$1.200 para as mulheres, que têm filhos menores. Também a Ellen Razan manda um abraço, a Sabrina Ramalho dizendo que os advogados patronais estão dizendo que essa medida é a melhor possível, viu, doutora Valdete? Isso eu ouvi também da minha sobrinha, que trabalha numa loja, e o escritório de contabilidade, junto com o advogado, fez chegar essa orientação de que iam reduzir salários. Também aqui mandar um abraço para o Carlos Souza, para o Celso Rodrigues, enfim, quem mais? A Emília Azevedo. A Emília perguntou aqui, doutora, para a senhora responder no último bloco, a senhora acha que o tamanho do Brasil, pelo histórico que tem o Brasil, é possível transferir renda, como está fazendo o Uruguai e a Argentina? Na Argentina, agora, notadamente, que eu tenho um pouco mais de informação, o governo, além de estabelecer uma rigorosa quarentena, o governo não está sendo irresponsável, como o Bolsonaro, dizendo que as pessoas podem sair, que são a gripezinha. Na Argentina, o governo tem buscado, olha que a Argentina está numa situação muito difícil, depois do governo Macri, mas o governo tem buscado aí políticas de transferência de renda bastante superiores ao que vem fazendo o governo da destruição nacional do Jair Bolsonaro. Então, a Regina Souza, o Zé Ronaldo, o João Medeiros também fala uma coisa muito importante que a senhora comentou, mas é a situação de quem está desempregado. Nós já tínhamos quase 13 milhões de pessoas desempregadas, ou que às vezes conseguiam um bico a cada 15 dias, e essas pessoas precisam desse auxílio imediatamente. Nós precisamos, além de políticas públicas de geração de emprego, que a gente sabe que não vai ser possível nesse momento da pandemia, mas é preciso de políticas de transferência de renda para garantir a dignidade humana, para garantir que as pessoas possam ter acesso à alimentação, acesso a remédios e aos itens básicos, seja de higiene, seja de segurança, para manter a dignidade das suas famílias. Juliana Zucchini aqui também, que da nossa aclimação aqui na cidade de São Paulo, o Wagner, ela tem uma dúvida aqui, 15 dias ela foi diagnosticada com pneumonia.
fez um tratamento com antibiótico, ela continua sentindo sintomas e até agora não foi liberado o teste. Quer dizer, mais uma demonstração de que as pessoas estão, enfim, completamente desassistidas. Está aqui o Ivanildo Cavalcante, Celso Rodrigues, Alexandre Caso, nosso amigo aqui, amigo também, esteve com a gente, esteve com a doutora Valdete em vários momentos, Ellen Razan, Maria Andréia, lá do Paraná, Carlos Cecegolo, Cícero Roberto, Ellen, enfim, Pedro Ottoni, Isabel Cristina, que é professora aqui da Rede Municipal de São Paulo, enfim, Maria Cineide, dizendo que a gente precisa pressionar. A Cineide é lá do Rio Grande do Norte, né, que também está acompanhando aqui, o Carlos Souza, enfim, vários, não vou conseguir, Antônio de Lício, André Luiz Passos, Antônia Serafim, que estavam desde o início acompanhando a nossa live. Quero de novo aqui agradecer, doutora Valdete, dizer que essa conversa foi muito boa, muito produtiva. A senhora trouxe reflexões muito importantes, seja do ponto de vista do que diz a Constituição Federal, de que não se pode reduzir salário sem uma negociação coletiva, né, e é o que está sendo colocado aqui, permitindo a negociação individual, sendo que o trabalhador, principalmente os mais empobrecidos, que ganham menos, não tem a menor condição de negociar com o seu patrão. E como a senhora bem registrou, quando se permite fazer a negociação coletiva, permite reduzir ainda mais, o que é um absurdo, né? Nós, inclusive, exortamos aí a que nenhum sindicato faça acordos de redução de salários dessa forma. É muito importante, nós, inclusive, defendemos na intersindical a integralidade e a não redução de salários, da mesma forma como defendemos a estabilidade no emprego de todo mundo nesse período. Né? Não é possível, numa situação em que a pessoa está ganhando menos, e uma situação em que as famílias precisam de uma rede de solidariedade, porque num país onde o Estado foi desmontado, muitas vezes o que garante uma rede de solidariedade é dentro das famílias. Já vinha assim antes da crise econômica e antes da pandemia. Com a pandemia, a rede de solidariedade entre as famílias é muito importante. Não é possível que o governo estabeleça uma medida que reduza o salário dessas pessoas. As pessoas ganham R$1.000, R$2.000, quem ganha um salário mínimo até vai conseguir ficar sem uma redução salarial, mas vai descontar do seu seguro-desemprego depois. Então, nós queremos dizer que é um absurdo essa medida provisória do governo. Vamos mandar aqui um recado para o senhor Rodrigo Maia, para o senhor Davi Alcolumbre, para a maioria do Congresso Nacional, que não permita essa redução de salários, que não coloque a medida provisória 905 em votação. A gente vinha desenvolvendo uma série de atividades de esclarecimento e de pressão sobre a 905 e que não coloque essas medidas também de ataque aos servidores públicos. Como disse a doutora Valdete, há alternativas e há mecanismos onde o governo deve buscar dinheiro, que é taxar as grandes fortunas, que é taxar a grande propriedade, que é taxar os lucros bilionários, que é taxar, enfim, os dividendos, né? Temos informações aqui de acionistas de grandes empresas que recebem dividendos milionários e não pagam um centavo de imposto de renda. É aí que o governo deve buscar, né, colocando o ônus dessa crise na conta dos bilionários, na conta de quem tem muito, e não na conta e nas costas de quem não tem nada, ou de quem pouco tem, como são os trabalhadores, como são aqueles que estão na informalidade, e mesmo os micro e pequenos empresários, que também precisam, enfim, do Estado atuando para reduzir o impacto da crise econômica e para conter essa pandemia que não pode ser tratada como o senhor Jair Bolsonaro vem fazendo. Nós, doutora Valdete, enfim, eu não quero constranger a senhora, não sei o que a senhora pensa sobre isso, mas a nossa posição é que o Bolsonaro não tem a menor condição de seguir à frente da presidência da República, né? Por tudo que ele já fez até agora, em particular pela irresponsabilidade que ele está tratando o país e o povo brasileiro diante dessa pandemia tão perigosa e com riscos enormes
para a saúde, para o SUS, que já estava sendo desmontado, enfim, nós queremos mobilizar a opinião pública, mobilizar a classe trabalhadora brasileira, para que a gente possa livrar o Brasil desse proto-fascista, que não é apenas um proto-fascista, é um digníssimo representante do rentismo, do capital financeiro, dos bilionários contra o povo brasileiro. Então, a gente quer agradecer de novo a participação da doutora Valdete Severo, agradecer muito também a todos que estão acompanhando a nossa live. A gente teve uma interrupção essa semana anterior, mas a gente retoma agora. Vamos aqui ouvir, vamos conversar com o professor Beluso, mas também vamos conversar com a Andréia, vamos conversar com todos aqueles que a gente já tinha programado para a semana anterior. Vamos manter aqui esse canal de conversa e também uma forma de pressionar o Congresso Nacional, de pressionar o governo e de ajudar a população a compreender melhor o que se passa no nosso país. Agradeço muito a doutora Valdete pelas reflexões, pelas informações valiosas que trouxe e passar para a senhora aí, dar uma palavra final, enfim, já deixou uma mensagem de esperança. Essa é a minha esperança, que a gente vai sair dessa crise mais unido, mais forte, né, com a unidade da classe trabalhadora, dos setores populares, com a elevação da consciência popular, para a gente construir um país onde mulheres e homens possam ter plenitude, onde a riqueza produzida chegue à mão de quem as produz, e não fique em poucas mãos desses bilionários que só exploram o povo brasileiro e a classe trabalhadora. Então, nisso a gente está junto e, com certeza, a doutora Valdete é parte dessa construção de um mundo novo, de um mundo igualitário, justo e democrático. Obrigado, doutora Valdete, ouvir a senhora aí aproveitar o tempo que a senhora ainda tem para conversar com a gente. Tá bem, então eu quero dizer que passou rápido demais, eu achei que a gente ia ter mais tempo até, estava aqui super empolgada para seguir na conversa. Que acho que o principal que a gente precisa perceber é assim, não tem nada dado, é um processo histórico, por mais difícil que pareça, né? Eu sempre, nos últimos dias, tenho pensado muito naquela música acho que é do Gilberto Gil, eu sei que ele canta, não sei se é dele ou não, mas que fala assim, tudo demorando em ser tão ruim, né? A lágrima clara sobre a pele escura, a noite, a chuva que cai lá fora, essa sensação que está tudo demorando muito em ser tão ruim, vai passar, porque é um processo histórico. Então a gente precisa pensar que o resultado desse processo histórico não está dado, vai depender inclusive das nossas ações. Eu compreendo, Índio, que seja muito difícil para quem emprega, para quem é empresário no Brasil, fazer um raciocínio mais elaborado sobre os efeitos sociais dessa falta de transferência de renda que a gente tem, dessa aposta sempre na acumulação da riqueza na mão de poucos. Por quê? Porque quando o governo faz uma MP dizendo que eu posso reduzir salário, o raciocínio imediato então a minha folha do mês que vem vai ficar mais barata e eu vou poder dormir à noite porque eu não vou ter essa sensação de desespero de que eu não vou poder pagar os meus empregados. Então, esse efeito imediato anestésico acaba impedindo que a gente perceba, por exemplo, que no Brasil, templo, lancha, jet ski, helicóptero, não é tarifado, não paga imposto. Dividendos não pagam impostos. Os bancos seguem lucrando. Então, em vez da gente olhar como empresário para a MP 927 ou para a medida que o governo anunciou a semana passada e pensar, poxa, como assim vai me emprestar dinheiro a juros? Por que o governo agora não faz essa transferência de renda para mim que produzo, que tenho, 6, 7, 10 empregados, 12 empregados que precisam sobreviver? E de fazer o raciocínio, então pelo menos eu estou diminuindo a minha folha de pagamento. E sem pensar, inclusive, que essa diminuição vai implicar diminuição de consumo e, portanto, que o meu produto não vai ser comprado, que o meu serviço não vai ser procurado, porque não vai ter quem pague por ele. Eu compreendo que é difícil, mas acho que a hora é agora. Já que nós estamos confinados em isolamento físico, já que está tudo demorando em ser tão ruim, já que a gente tem essa tarefa, a gente não tem como se eximir de pensar sobre o tempo presente de atuar, a hora de fazer isso é agora. E acho que espaços como esse que tu propicia são super importantes, são fundamentais para a gente ter essa compreensão. Até respondendo rapidamente a um dos comentários que tu falaste ali, tem coletividades atuando para falar para as pessoas dos direitos que elas têm, para inclusive auxiliar
na defesa desses direitos. Eu sei que as centrais sindicais estão dispostas a isso, que o Ministério Público do Trabalho está fazendo um trabalho importante de receber denúncias e de encaminhá-las. A gente precisa seguir acreditando que é possível viver numa sociedade um pouco melhor, porque é isso que nos impulsiona e é isso que faz a vida em sociedade fazer algum sentido. Então, me parece que a hora agora é de travar essas discussões, de buscar essas bases, né, que nos faltam, às vezes, de compreensão do tempo presente, para poder encará-lo como um tempo em que nós estamos sendo convocados a repensar as bases do nosso convívio social. Então, eu não vou me alongar mais, eu achei que a gente tinha 2 horas, mas acho que já está terminando, né, o nosso tempo. Eu me coloco à tua disposição, quero dizer, Índio, que eu admiro muito a tua trajetória de luta, pessoas como tu, a Bernadette, tantos outros companheiros que estão sempre nas trincheiras com a gente, pensando e agindo para ter uma sociedade um pouquinho melhor. São pessoas muito valorosas, muito importantes, então te cuida, fica em casa, e todo mundo está nos assistindo também, fiquem em casa. Acho que a gente, inclusive, acho que a nossa tarefa histórica de superação não é de superação de um governo, de um governante irresponsável e com traços genocidas, é de uma cultura fascista e genocida, que nos acompanha há muitas décadas e por isso que, por ser cultura, essa mudança vai ser muito mais profunda e tem que ser muito mais estrutural do que pode a princípio parecer, mas é um desafio que a nossa geração está sendo convocada a encarar, e eu espero que a gente encare com a força necessária, que a gente sobreviva a essa pandemia, que a gente siga na luta e ainda possa, pelo menos, legar para as próximas gerações uma sociedade um pouquinho melhor do que essa que a gente tem aí. Muito bem, quero de novo agradecer a doutora Valdete Severo, lembrando que ela é juíza do trabalho, é professora universitária e é presidenta da Associação Juízes para a Democracia, uma entidade que vem desenvolvendo um trabalho muito importante, em particular nos últimos anos, após o golpe de 2016, após, enfim, os sucessivos golpes, a nossa democracia, a nossa combalida Constituição, que vem sendo rasgada reiteradamente nos últimos anos, para viabilizar um projeto como esse que está em curso no Brasil, de desmonte do Estado, de desmonte dos direitos trabalhistas, de desregulamentação de tudo que a gente havia conquistado nas décadas anteriores. Enfim, há um projeto de destruição nacional que foi viabilizado por várias formas de ataques à democracia brasileira que foram ataques implementados nos últimos anos. Então, a Associação Juízes para a Democracia vem atuando de forma muito presente, e agora com a doutora Valdete na presidência, não tenho dúvida nenhuma que vai seguir com muita força e com muita determinação, lutando por essa democracia, e aquilo que a doutora Valdete fala aí, que eu compartilho também, que é a perspectiva e a luta coletiva para a gente construir uma sociedade onde homens e mulheres possam ser felizes, possam viver com plenitude, porque gente não é para passar fome, gente não é para morrer, enfim, no trabalho escravo, gente é para ser feliz. E é para isso que a gente luta, é por isso que a gente luta, é por isso que a gente organiza sindicato, é por isso que a gente organiza partido político, é por isso que a gente organiza uma central sindical, e é por isso que a gente faz luta política coletiva. Agradecer a doutora Valdete, lembrando, Valdete, nós vamos conversar com a Bernadette essa semana, muito provavelmente estava previsto para a semana passada, mas também vamos conversar com a Edileuza, que é da direção do Sindicato da Saúde de Santa Catarina, para falar da situação dos trabalhadores da saúde. Vamos também falar com a doutora Maria Maeno, estava marcado para a semana passada, que é médica, para falar do SUS, enfim, para falar também do Covid. E lembrando que amanhã, na terça-feira, nós temos aqui um compromisso marcado, e gostaria de convidar todos que estão nos assistindo para acompanhar a nossa transmissão amanhã também. Nós vamos conversar com um dos maiores economistas do Brasil, uma das figuras mais importantes, uns formuladores de política econômica mais importantes, que é o professor Luiz Gonzaga Beluso, que se colocou à disposição para conversar aqui com quem nos segue pelo Facebook.
E vamos atualizar ao longo dessa semana, nós vamos, enfim, divulgar a atualização que a gente está fazendo da nossa transmissão, porque a semana passada eu tive de me ausentar em função aí da morte do meu pai, que ocorreu na terça-feira. Então, quero agradecer de novo, doutora Valdete Severo, quero agradecer a todos e todas que nos acompanharam aqui, dizer que é muito importante comentar, perguntar. Hoje foi muito atabalhoado, eu ainda estou meio sob impacto aqui do aconteceu com meu pai, a minha família está muito fragilizada, enfim, minha mãe inclusive ligou aqui no meio da live, né, depois eu falo com ela, acho que ela não está assistindo, mas é isso, quero agradecer, doutora Valdete Severo, agradecer a todos que nos acompanharam e convidar a todos para nos seguir aqui, enfim, compartilhar, comentar. Amanhã a gente vai organizar melhor as ideias aqui para fazer uma programação cada dia melhor. Muito obrigado, doutora Valdete, muita sorte aí à frente da JT. Um abraço para todos que estão seguindo. Um abraço. Obrigado, tchau, uma boa semana, fiquem em casa, não ouçam o Bolsonaro, né? Fiquem em casa, quarentena geral, só saiam à rua, aquelas, uma atividade muito emergencial. Eu, essa semana, tive que me expor demais pelo falecimento do meu pai, é muita correria para dar conta de uma série de coisas. Eu fui para o interior, estava lá em Promissão, enfim, mas a gente retoma aqui, dizer, fiquem em casa, vamos cuidar para que essa pandemia, enfim, para que o vírus não se propague como aconteceu em outros lugares que não tomou esse devido cuidado. Tudo bem? Vamos lá, bom dia para todo mundo, vamos permanecer em casa e vamos fazer pressão.